Olá, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do Pod Evolução Existencial. Eu sou Kelly Villanova, psicóloga clínica, psicanalista, professora na SBPE, gerente do Cicobi Cred 7 e especialista em psicologia médica. E é com muita alegria, muita satisfação que estou aqui hoje na presença de duas grandes mulheres para falar de um assunto tão interessante, polêmico no contexto da atualidade. Nós vamos falar sobre dinheiro. Lembrando que, para a psicanálise, dinheiro é algo muito mais do que simplesmente um objeto de desejo, uma moeda de troca. O dinheiro ele tem sim uma influência, uma função psíquica para todas as pessoas. Muito obrigada por vocês estarem aqui presentes hoje, que é uma satisfação muito grande. Adriana e Dona Carmen. Adriana Teixeira, gerente de negócios do Cicobi Cred 7, formação em ciências econômicas, MBA em estratégias de negócios, controladoria financeira e gestão estratégica em cooperativismo financeiro. Muito prazer, Adriana. Dona Carmen, Carmen Costa, diretora da SBPE, psicanalista, psicopedagoga, mestra e doutora em psicanálise. Que bom ter vocês aqui. Agradeço muito, tá? Vocês terem aceitado esse convite, que para mim é muito importante para o Pod Evolução Existencial. Muito obrigada, Kelly. É uma honra estar aqui novamente, porque esse é um projeto da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e trazer temas relevantes, temas polêmicos, e hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, que é um objeto de trabalho gigantesco na psicanálise, porque nós vamos falar de vida financeira. Correto. Vida financeira é muito além de ter dinheiro, né? O dinheiro, não, como Kelly já disse, não é só uma moeda de troca. O dinheiro é uma energia de amor. Correto, isso mesmo. Porque a vida sem dinheiro não tem prazer. E o ser humano, ele vive pelo princípio do prazer. Nós nascemos pelo princípio do prazer, segundo Freud. Então, sem dinheiro, você não tem prazer. E você nem é capaz de sobreviver. Precisa esperar auxílio dos outros. E o dinheiro, segundo Jung, segundo Bert Helling, é uma energia que está a serviço da vida. E ela começa lá atrás, com os nossos antepassados, como eles lidavam fisicamente, emocionalmente com o dinheiro. Isso mesmo, Dona Carmen. Talvez o problema nunca tenha sido o dinheiro em si, né? Mas sim, de certa forma, o que cada um projeta nele, correto? Isso. Nossos consultórios hoje são lotados de pessoas riquíssimas que ganham muito dinheiro, mas estão com dificuldade financeira. Eu mesmo, recentemente, até sincronicidade, estou atendendo uma pessoa muito rica, mas que está desesperado, está em depressão, porque ele não sabe o que fazer com tanto dinheiro. Correto. Então, quando ele olhou para a SBPE, né, lá no setting analítico, eu quero que você me atende, mas você cobra barato demais, eu vou pagar mais caro porque essa consulta foi maravilhosa, porque você me abriu os olhos. Aí, mas não, vou te pagar tanto, tá? Deixei tanto. Eu falei, não, eu não estou atendendo o empresário fulano de tal, eu estou atendendo o homem fulano de tal. E esse homem tem o mesmo valor. E o dinheiro vai ficar com você, e ele vai fazer toda a diferença na sua vida quando você colocar o dinheiro a seu serviço e não você a serviço do dinheiro. Porque
eu pensei comigo, ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Sim, sim. Porque uma coisa é ser rico, ter dinheiro. Outra coisa é viver na riqueza. Porque a riqueza é a vida. A vida. A riqueza é a vida. O que é a riqueza? É o amor, é a paz, é a felicidade, Família. é a família, é a tranquilidade, é a alegria. De que adianta você estar cheio de dinheiro e não ter um relacionamento saudável, não ter uns filhos morando junto com você? Não adianta você ir lá para o exterior para fazer isso, fazer aquilo, ganhar muito dinheiro. Não, o dinheiro só tem valor perto daquelas pessoas que você ama, que você tem no seu coração. Entendeu? Não adianta você estar longe, só mandar dinheiro. Eu tive um convite para fazer constelações na Alemanha e eu pensei, a proposta se você for olhar... Tentadora, Tentadora, né? Proposta tentadora. Mas eu pensei, e de que vai adiantar se eu estou longe dos meus netos, longe dos meus filhos, longe da minha família? Então, o dinheiro é a serviço da vida. O dinheiro é a serviço da paz. E eu fico olhando, as pessoas hoje ficaram ricas, às vezes porque herdaram, sim, ou porque batalharam demais para chegar onde chegaram. sim. Mas não se prepararam, não reverberaram no fundo da alma deles o seu complexo materno e paterno. Então, quando chega uma pessoa com dificuldades financeiras no nosso consultório, a primeira coisa que nós precisamos olhar é a mãe e o pai. É conduzir, orientar essa pessoa a tomar o pai e a mãe. O que é tomar o pai e a mãe? Hoje eu não uso mais a palavra aceitar. Aceitar os pais do jeito que eles foram. Porque você aceita aquilo que você não tem jeito de mudar. Uhum. Então, eu não tenho jeito de mudar, eu tenho que aceitar meu pai e minha mãe. Há poucos dias atrás, eu ouvi uma moça falando assim, eu tenho que mudar minha relação com minha mãe, porque senão o dinheiro não fica comigo, né, Carmen? Eu falei, não, você tem que mudar a relação com a sua mãe, porque a sua mãe é a vida. E a forma que você olha a sua mãe, a vida e o dinheiro vai te ver. Porque a mãe é abundância, a mãe é sustento. A mãe é nutrição, né, A mãe dona? é nutrição, a a mãe é nutre, acolhimento. Então, a abundância infinita da vida é direito meu. E eu não preciso pedir nada da fonte, do Criador, porque Ele já me deu tudo. Uhum. Né? Quando Deus criou o mundo, né, essa metáfora da criação do mundo, quando Ele viu que estava tudo muito bom, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e disse, vá e tenha vida em abundância. Ele não falou, as meninas do Cicobi vão ter abundância, mas a Carmen da sociedade brasileira não vai ter. Não, a abundância é para todos. Exatamente. É para todos. Então, o que nós precisamos aprender e orientar as pessoas é reivindicar da vida o direito de ser abundante, de viver na riqueza, de prosperar. O que é prosperar para vocês? Pensam aí no fundo da alma de vocês, o que é prosperar? Prosperar é crescer. Crescer. Prosperar é o tronco da árvore, né? Exatamente. E para que esse tronco esteja forte, ele precisa ter raízes fortes. Então, se eu fui criada à imagem e semelhança de uma fonte infinita de abundância, de amor, de paz, de prosperidade, por que eu não vivo essa fonte? Porque eu fico na semelhança. Na semelhança. Então, a imagem é Deus, e Deus nada mais é do que a vida. E a vida é abundância. A vida é a riqueza de paz, de felicidade, de prosperidade. É um diamante infinito, de valor imensurável. A semelhança são os nossos pais.
São os nossos pais. E a criança, 9 meses ali no inconsciente da mãe, o que ela faz? Ela lê o que a mãe sente, como foi passado para a mãe a convivência com o dinheiro. Sim. Como foi passado para o pai, como eles lidavam com o dinheiro. E hoje o dinheiro para muitos pacientes que eu tenho avaliado, é uma questão assim, até de culpa. As pessoas muito ricas, elas têm culpa de serem ricas. Por quê? São crenças dos nossos antepassados. Correto. Porque meu pai lidava com muita dificuldade, Escassez, muita né? escassez, muita dificuldade. E eu estava pensando que é muito difícil para uma pessoa que veio de um berço humilde, né, como no meu caso mesmo, né, que sou de uma família humilde, saber ter essa relação sadia, saudável com o dinheiro. Porque na nossa infância, as religiões, né, ser rico não é bom. Rico liga à corrupção, né? É assalto. Tem muitos líderes religiosos de algumas crenças, né? Porque eu falo que a gente não pode estar preso às crenças, nós temos que ser religiosos, mas sem lidar com as crenças, saber filtrar. Mas tem crenças aí que, para poder ser líder, para ser a pessoa que está à frente da religião, tem que fazer voto de pobreza. Sim. O que os fiéis leem disso aí? Ser rico é pecado. Correto, exatamente. Ser rico não é bom. E interpretam a Bíblia ao pé da letra e não sabem o contexto bíblico, né, da época. Felizes os pobres de espírito, eles não sabem, deles é o reino do céu. Mas olha o contexto que foi escrito. E a Bíblia também é tradução. Sim. Então, crescer, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, quando chega uma pessoa com dificuldade financeira, o que nós temos que, nós psicanalistas, né, temos que orientar o nosso analisando como seu pai e sua mãe lidavam com o dinheiro. Qual é a sensação? Porque o arquétipo da vida financeira é no mundo inteiro. Sim. Né? É o mesmo. O símbolo são as moedas e as cédulas do dinheiro. Mas a imagem arquetípica do dinheiro, da vida financeira, cada um tem a sua, né? De acordo com as imagens primordiais da infância dele. Então, você quer saber como está a sua vida financeira, busca aí no fundo da sua alma. Como meu pai e minha mãe viviam, lidavam com o dinheiro. Como era a situação da minha mãe. Tinha que trabalhar muito, era dona de casa, né? E tal. Ou trabalhava fora. Como ela lidava? Porque para uns dinheiro é alegria, é conforto. Para outros, não é. Para uns a vida é fácil, para outros a vida é difícil. Então, como seus pais lidavam? Eles guardavam ou ficavam contando para pagar conta, preocupado com as dívidas. Dívidas, né, que vai endividando ao longo da vida por falta de conhecimento. Quando você depara com as dívidas, o que você tem que fazer? Olhar para elas e agradecer. Porque as dívidas trouxeram você até aqui. Mas toda dívida tem que ser paga. Sim. Tem que ser paga, né? E o dinheiro só fica com a pessoa se ela der um sentido para ele. A serviço de quê é o meu dinheiro? Uma permissão também, né? Uma permissão. A serviço de quê? É a serviço da vida ou a serviço da morte? O que eu faço? Aquele dinheiro que eu ganho pelo meu desempenho, a tendência dele é ficar, porque ele começa a me amar.
O dinheiro começa a me amar. Não sou eu que tenho que amar o dinheiro, é o dinheiro que tem que me amar. Porque eu ganhei esse dinheiro pelo meu desempenho a serviço da vida. Então, olha bem o seu trabalho. Como que você ganha seu dinheiro? Como você, na sua empresa, trata os seus liderados? Sim. Como que você, como empresário, divide o seu salário, o salário dos seus funcionários e as gratificações que você dá, as celebrações lá no serviço, no nosso trabalho, toda a nossa vitória tem que ser celebrada, porque o dinheiro só fica numa frequência alta quando eu estou tendo prazer de viver. E se eu tenho o arquétipo da depressão, da tristeza, da reclamação, né? Reclamar, Não. nada. Eu só tenho que agradecer. E para que eu entre na frequência do dinheiro, eu tenho que observar a natureza, né? Sim. Porque a natureza é abundante. Sim. Mas ela faz tudo correto. Não cai uma folha de uma árvore se não tiver um propósito. Sim. Mas o sol nasce no mesmo lugar, a terra gira em torno do sol. Você pode estar triste, estar alegre, que a terra está girando, a lua está girando em torno da terra. E esse movimento de harmonia, de prazer que você tem de contemplar a natureza é que vai atrair dinheiro, porque dinheiro é prazer, alegria. Agora, se você ganha o dinheiro só reclamando, chegando atrasado no seu serviço, passando o seu patrão para trás, esse dinheiro não vai trazer alegria, não. Nada ele não vai render. Exatamente. Ele não vai render. Ele não vai ficar com você. Porque, ou se você passou uma pessoa para trás, eu sempre falo para os meus alunos, existe no universo uma contabilidade cósmica. Que a vida não fica me devendo nada, mas eu não fico devendo nada para a vida. Então, eu colho exatamente na medida que eu plantei, certo? Então, eu pergunto para vocês que estão assistindo esse podcast, se for colocar você no Facebook, no meio de um monte de dinheiro, nota de 200, 100, e você falando, eu amo dinheiro, você vai? Você coloca essa imagem no Facebook? Eu tenho certeza que a maioria falou que não. Por que você falou não? Porque você não ama o dinheiro. E se você não ama, ele vai querer ficar perto de você? Só vai ficar perto de mim aquilo que eu amo. Aquilo que eu conquistei. Então, o dinheiro fica comigo quando eu conquistei. Sim. Eu conquistei esse dinheiro, mas não é conquistar fazendo, não. É fazendo merecer esse dinheiro. E tem pessoas que fazem tudo certo, ganham muito dinheiro, mas não têm alegria de viver. Sim, é verdade. Não tem felicidade. Né? Não tem, quer estar na mídia, vive uma vida muito superficial. Então, ao tomar o pai e a mãe, nós temos que reverberar mesmo no fundo da nossa alma. A mãe deu a vida, e a vida é a mesma para todo mundo. Para todos, exatamente. A mesma vida que eu recebi, todos nós recebemos. Então, é aprender a reivindicar dessa vida o dinheiro e apaziguando a minha história como ela foi. Porque meu pai e minha mãe, a vida que eles receberam é a mesma que eles me passaram para mim. E eu tenho a oportunidade que meu pai e minha mãe não tiveram. Sim. Então, eu vou ter condição de administrar a minha vida diferente da deles. Melhor do que eles? Nunca. Maior? Nunca. Mas diferente, sim. Sim. Porque é assim que nós vamos honrar os nossos pais, vivendo, sentindo uma vida melhor do que a deles. Com certeza, dona Carmen. Muito, muito bem, né? Falado, muito bem explicado. Agradeço muito. Adriana,
Como que depois de ouvir isso tudo, né, falamos de dinheiro, prosperidade, crescimento, abundância, como que as relações cooperativas, elas podem contribuir para uma relação mais saudável com o dinheiro? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com Eu que vocês. agradeço. Aí, ao início aqui com a dona Carmen, ela já dando essa aula aí pra gente. Que privilégio estar aqui, viu? Presencialmente. Nós que E Nós que agradecemos. agradecemos, tá? O Cicobi Credit 7 ter cedido, a Adriana, nossa gerente de negócios. aproveitar essa experiência, esse conhecimento. Com certeza vai ser um sucesso esse podcast. É, em relação ao cooperativismo, o dinheiro e a parte psíquica, eu falo que eu tenho um prazer enorme de trabalhar em uma instituição financeira que de fato preocupa com as pessoas, que sabe ouvir. Eu falo que a parte, nós que lidamos com o lado financeiro das pessoas, nós temos uma responsabilidade muito grande da sensibilidade, de conseguir entender de fato as demandas de cada pessoa. No nosso caso lá, nós trabalhamos com pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais. Temos um portfólio imenso de produtos e serviços, ou seja, temos todas as soluções financeiras para esse público. E o nosso grande diferencial é exatamente esse cuidado que nós temos de saber entender ali a real necessidade, a real demanda de cada pessoa e sugerir ali uma solução que de fato seja adequada para ela naquele momento. Mas isso de forma genuína, usando de empatia, não simplesmente focado em números, porque Sim. o nosso bem principal são as pessoas, são os nossos cooperados, e sim a prosperidade deles. E essa conversa, esse tema nosso aqui é de uma riqueza tão grande, porque une exatamente pessoas e dinheiro. Sim. Essa relação, ela é de uma grandeza e, ao mesmo tempo, também de uma certa complexidade, porque se a gente não der a devida importância para um lado e para o outro, como vai haver o equilíbrio? Sim. Exatamente, né, dona Carmen? Tem que ter um equilíbrio, O dar e o receber dar e receber. é uma lei universal, né, que rege todas as empresas e toda relação humana. Então, se eu recebo muito, eu vou me sentir inferior, porque eu não vou ter como retribuir. Se eu dou muito, eu esqueço de mim mesmo. E o outro vai me olhar como superior. E qualquer queda que eu tiver, qualquer erro que eu cometer, fica gigante, porque ela é muito grande, mas ela errou nisso, mas ela errou aquilo. Então, em todas as relações, né? Por exemplo, vocês lá no banco, eu lá na universidade, eu lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise, tem que ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. Eu tenho que, se eu ofereço um produto, eu tenho que entregar esse produto. E tenho que olhar, é o que a Adriana falou muito bem, a satisfação da pessoa que está recebendo esse produto. Porque a gente vê muitas instituições financeiras, né, que é bater meta. Tem que bater meta em cima, mas eu tenho que vender, e eu tenho que fazer isso. Então, se você, para vender, facilita uma coisa e a pessoa compra aquele produto enganado e depois ele quer, vai dar problema, vai dar prejuízo para a empresa. Não adianta. É preferível, às vezes, eu falo muito às vezes lá com os meus colaboradores, é preferível a gente dar, o meu sócio também, às vezes, nós falamos isso. Vamos dar 2 passos para trás, para a gente andar 4 para frente.
Muitas vezes nós temos que parar, porque nós não podemos ter esse desequilíbrio, sabe? Desequilíbrio. Se você não sabe cobrar o seu trabalho também, você não pode ficar, por exemplo, lá eu vou tirar seus juros, eu vou dar esse abatimento para você. Não, Então, você não pode. Lá na universidade, lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise, se eu falar, eu vou dar bolsa para você, e depois, como que eu vou pagar minhas contas? exatamente. Então, de repente, o empresário começa a ser um mero prestador de serviço para a empresa dele. Sabe? Porque ele não teve o equilíbrio entre o dar e o receber. Exatamente. Então, nós, como analistas, e vocês como essas frentes aí que lidam com dinheiro O objeto que são tão desejado. o objeto tão desejado, né? Não é? Temos que fazer as pazes com o dinheiro para lidar com ele. Aqui a gente tem uma fala de Jung, que ele fala que a forma como lida, né, a forma como que cada um lida com o dinheiro, ele revela seus complexos, seus traumas, né, suas projeções e sua relação com o inconsciente, né, dona Carla? A riqueza é isso aí. A riqueza é muito mais do que ter bens, dinheiro. É essa relação profunda com a minha alma, né? Com a minha satisfação. Porque se eu não estiver satisfeita, se eu não encontrar o meu lugar no mundo, eu posso fazer o que eu quiser, que é ganhar o tanto que eu ganhar, que sempre eu vou ter algo que vai me colocar naquela vibração baixa, insatisfeita. Então, o que é encontrar o meu lugar no mundo? É estar satisfeito com o que você faz. Porque aí você não cansa. Você vai motivada para o seu trabalho. E o dinheiro é frequência alta. Quando você está entusiasmada, eu falo que entusiasmada é a frequência de Deus, né? Entusiasmado é cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, que está cheio de entusiasmo, tudo que você fizer vai dar certo. Sim. É o que a gente sempre fala, né, Adriana? Exatamente. A gente estava falando isso, a gente estava questionando isso. Porque lidar também com o dinheiro dentro de uma instituição financeira tem que ter muita sabedoria, tem que gostar muito, porque ali a gente encontra processos, pessoas, e que muitas vezes elas não estão nem preparadas. E o papel do gerente é exatamente isso. Eu recebi uma pergunta aqui que fala muito o que você respondeu. Qual que seria a diferença da tratativa de um banco comercial para uma instituição do cooperativismo? Você falou muito bem falado, Adriana, a escuta é aquele momento em que o associado, né, ele não é cliente, a grande diferença já começa por aí, ele é um cliente, ele é um associado, ele não é um cliente. E aquele momento ali, o gerente, ele para, ele escuta, ele vai analisar aquele projeto, se é viável, e muitas vezes ele tem que estar preparado para falar não também, que é uma escuta que muitas vezes se faz necessária, não é, Adriana? Isso mesmo, Kelly, porque naquele momento que ele fala não, o gerente fala não com o associado, ele pode até não gostar, mas o gerente está levando uma contribuição para ele. Ele não está tendo noção que ele não tem uma condição financeira, a capacidade de honrar com os compromissos da forma que ele propôs ali naquele momento. Aquilo que Dona Carmen falou, às vezes tem que dar 2 passos para trás para depois chegar e dar 4 para frente. Mas entender isso não é fácil. É uma responsabilidade muito grande e o diferencial de uma cooperativa de crédito, de um banco tradicional, de um banco comercial, é exatamente isso. Nós, hora nenhuma, focamos especialmente, simplesmente em números e metas. O nosso principal, a nossa motivação, o nosso principal trabalho ali é de cuidar bem dos nossos cooperados, com uma tratativa de consultoria financeira e não simplesmente de vender produtos e serviços.
Agora, algo também, dona Carmen, muito interessante que o Sicoob Credit Session, aí estou falando já na persona de gerente, que é praticado lá dentro, que é levar esse conhecimento para as crianças, né? Porque a senhora concorda que tudo, quando começa lá no início certo, tende a dar certo, né? Então, assim, lidar com dinheiro, eu falo que ninguém ensina a gente, ninguém precisa ter um professor que vá nos ensinar a gastar dinheiro. A gente aprende sozinha a gastar. Agora, e acolher esse dinheiro, juntar esse dinheiro, fazer uma reserva, aí é outra situação. É outra situação, porque você avalia sua vida financeira pelo que você juntou, não é? E gastar o dinheiro tem que ser a serviço do seu prazer, do seu bem. Se você gasta o dinheiro pelo seu bem, você vai atrair mais dinheiro. Eu falo sempre para os meus pacientes, eles falam assim, eu não posso viajar porque eu estou sem dinheiro. Eu não posso isso, porque eu vou ficar apertado, sabe? Você sabe que eles têm dinheiro, que eles ganham bem. E tem condição, mas fica com aquele medo, né? De fazer. Eu falo para eles, se você gastar o seu dinheiro ao seu prazer, para o seu bem, para a sua alegria da família, você chegar de uma viagem e falar, nossa, adorei, foi a melhor viagem, aquele dinheiro não faz falta nenhuma. É verdade. Ele, né? vem Ele vem mais força ainda para nas próximas férias você poder ir viajar de novo. Agora, se você for, gastou o dinheiro e chegar, que arrependimento, meu Deus, agora tem que pagar do cartão, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, aí você vai ficar apertado. E quando chegar as próximas férias, você vai desanimar de ir. O dinheiro, você tem que manter a frequência. Manter as frequências. Às vezes eu convido meus colegas, vamos fazer tal seminário, vamos fazer... Nossa, cara, mas... Cara, demais. Eu falo, mas que psicanalista é você que não tem dinheiro e não tem dinheiro para ir a um seminário? Não, senhor, você vai dar um jeito e vai. Então, me ensina aqui, dona Gabi, como que eu vou fazer? Aí a gente fica conversando, vai. E realmente, aquele dinheiro parece que já volta o dobro, porque você já volta cheio de ideias, você já volta cheio de como aplicar o seu conhecimento. Porque a grande dificuldade hoje dos empresários, né, que vendem o seu serviço será que eu estou cobrando caro? Será que eu estou cobrando barato? É a dificuldade de colocar o valor no seu trabalho. Isso. E o dinheiro fica com a pessoa pelo valor que ela se dá a si mesma. Uhum. Então, eu sempre pergunto para eles, pergunta aí responde aí do fundo da sua alma, quanto eu valho para mim mesmo? Não é quanto eu valho para minha família, para meus pais, mas quanto eu valho para mim mesmo. E o que eu estou fazendo com essa preciosidade, com essa grandeza que é a minha vida. Porque eu estou atendendo uma cliente que foi assaltada, entendeu? E ela está muito chateada porque levaram muito dinheiro dela. E ela ganhou muito dinheiro, mas fruto ali de um trabalho muito árduo, sabe? Dela e do marido dela. E a sensação do roubo é muito triste. Uhum. Aí eu fiz um atendimento com ela e falei com ela, mas o seu marido está aí do seu lado. Seus filhos estão aí, porque eles estavam ali presentes durante o assalto. E o bem mais precioso que nós temos é a vida. Sim. Então, eu sei que é difícil, mas coloca no fundo da sua alma. Olha quem você era e quem você é hoje. Ela já teve um assalto no passado que levou 1/3 do que levou hoje, que foi milhões e milhões de reais que levou. Levou 1/3 e ela ficou morta de tristeza. Hoje, levaram essa quantidade que para ela hoje significa menos do que a primeira vez que ela foi assaltada. Então, é vibrar sempre na abundância, porque é melhor você estar nesse lado do que você estar do outro lado. Física quântica. Isso. Então, se você atraiu isso para a sua vida, é o que você precisa olhar.
como que você chegou até aqui? Quais são as imagens? Porque muitas vezes é muito rica, muito dinheiro, mas está presa ali na infância, né? Num trauma que tem com a mãe, que ainda não apaziguou no fundo da alma aquela culpa, aquela raiva, aquele medo, aquela dor. Então, tem gente que acha que dinheiro me faz vencedor, né? Mas nós sabemos na psicanálise que nós não somos o que nós temos. Sim, nós somos o que nós sentimos. Não adianta eu ter dinheiro e me sentir pobre. Essa é a grande diferença, Adriana. Eu não tenho, eu tenho dinheiro e me sinto pobre. Ah, não, eu não vou comprar esse carro porque é muito caro. Claro. É como se eu dissesse para você, é muito caro para você. Mas você tem milhões ali e não compra. Fica guardando esse dinheiro. Abundância não é errado o pobre não ter dinheiro. É você ter muito dinheiro. O errado é o pobre não ter. Errado é ser pobre. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, ele já nos deu tudo. Não nos deve mais nada. E o elo que nos une com o sagrado, com o divino, são nossos pais. Então, eu preciso tomar o meu pai e não preciso ter dó deles, não. Eles deram conta de viver aquela vida, aquela dificuldade. Eles deram conta, eles fizeram o melhor deles, eles deram o melhor de si. Agora, nós não damos conta de viver a vida dos nossos pais. E nem precisamos e nem queremos. Porque nós podemos administrar a nossa vida diferente deles. Mas não é, eu vou ser diferente do meu pai porque eu vou ter uma casa mais bonita, porque eu vou ter um carro, porque meus filhos têm carro, meus filhos estudam em escola particular, nisso, naquilo. Não, eu vou fazer diferente de meus pais, sentindo essa vida na sua potência máxima, fluindo dentro do meu corpo, dentro do meu cérebro, dentro do meu coração. Porque nós ficamos muito presos no superficial, né? Exatamente. No superficial. Então, às vezes, você que é psicanalista, você sabe quantos pacientes falam para a gente, nossa, Carmen, hoje eu cheguei lá em casa e eu fui ver que casa linda que eu moro. Porque eu não olhava para minha casa, eu não olhava para as coisas que eu tenho. Olhei meu guarda-roupa e falei, meu Deus, para que tanta roupa? Para que tanto sapato? Para que tanta coisa? Então, nós não temos que ficar juntando. Hoje, vou tirar as roupas que eu não uso mais, mas não é roupa estragada, não. É roupa que eu não uso, porque às vezes não serve, ou porque não gostei, ou porque tem demais, e vou doando. Entendeu? Então, com prazer, trabalhar. Ah, eu tenho que ajudar. Ah, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar todo mundo. Mentira. Eu vou ganhar na loteria, eu vou viver bem demais, porque ser rica, ter dinheiro sobrando é bom demais. E eu mereço ter dinheiro sobrando. Verdade. Ah, meu Deus, faça com que eu ganhe muito dinheiro para me ajudar os outros. Quando eu estou com essa necessidade de ajudar, é porque eu estou precisando de ajuda. Mais do que... Né? É mais do que... eu vejo essas pessoas fazendo campanhas aí, né? Ah, eu tenho que ajudar, é campanha disso, campanha daquilo, vão de porta em porta pedindo, vendendo revista, vendendo isso, porque tem que fazer sopa, tem que fazer isso. Gente, pessoas ricas, que podia ir lá no supermercado, encher os carros de cesta básica, levar e fazer a sopa sem... Ah, mas a gente tem que trabalhar a nossa humildade, cara. Não, você não acha? Não? Você vai encontrar humildade de porta em porta? Você não vai. Ah, me dá 1 quilo aí para fazer sopa para as crianças de tal bairro. Não. Junta os empresários aí, que saiba conversar e vai lá e fala, olha, esse supermercado pode doar tanto? Ou eu tenho tanto, eu vou tirar tanto aqui do meu salário. A gente vê muito líder religioso aí pedindo
pedindo, implorando, porque tem que fazer sopão em tal lugar, porque tem que fazer, e põe as pessoas para vender revista, para poder pedir nas ruas. Não, isso aí não. Ajudar o próximo é o próximo. Agora, ajudar quem está longe é fácil demais. Teve um enchente lá no sul, eu encho meu carro das roupas que está sobrando na minha casa, ajudei. Mas ajudar o próximo é aquele que está ali do seu lado, ali, que você, às vezes, até enchendo sua paciência. Aquele irmão, aquele sobrinho, aquele tio, ou aquele aluno, que às vezes é uma pedra no seu sapato. Isso que é ajudar o próximo. Agora, e amar, eu amo a Deus demais. Amar a Deus é fácil demais. Amar a Deus, ele não está aqui cobrando nada de você. É verdade. Não está cobrando nada de você, eu amo a Deus, mas aí vem um irmão seu com necessidade, precisando da sua ajuda, e você pode ajudar. Porque pobre não é de alimento, ele precisa de inspiração para sair daquele lugar e ir para o lugar que você está. Porque o direito, a abundância é direito dele também. É de todos, né? Isso. Por que eu luto pela psicanálise, né? Porque nós vamos orientar, né? E inspirar as pessoas para sair do lugar onde elas estão e, muitas vezes, ocupar o nosso lugar. Porque o legado que a gente deixa é esse. Se eu começo a participar de muita ONG para fazer isso, fazer aquilo, o dia que você não pode, você tem 100 vezes para você ir, você vai 99 vezes. Mas uma vez que você não foi, esse povo vira todo contra você. É verdade. Eles viram todo. Por quê? Porque ali eu quebrei uma lei, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, quando eu quero dar muito, é um mecanismo de defesa da minha mente para ser reconhecida e ser aceita pelos outros. Mas eu preciso, primeiro, me aceitar, me valorizar e me amar do jeito que eu sou, me aprovar. Porque aí, se você falou, não gostei daquilo que a Carmen fez, problema daquela, você não gostou. Mas eu fiz. E o universo lê é a intenção e o desejo. Então, e o universo só vibra na frequência do bem, né? E do amor. Então, se eu vibro no amor e no bem, eu vou atrair situações para sentir amada. E o papel do outro é apenas somar a minha alegria e a minha felicidade. Exatamente. Adriana, como que é difícil, né? É um tema é difícil falar de dinheiro, né? Talvez a gente não tenha nem tanta percepção, tanto que é complexo, né? Realmente bem complexo, mas a dona Carmen vai falando e nós vamos aqui refletindo e colocando isso no âmbito nosso do cooperativismo, nós temos o privilégio de poder trabalhar em uma instituição financeira que preza muito pelo cuidado com as pessoas, por contribuir para desenvolver as comunidades onde estamos inseridas. Aqui em Sete Lagoas, nós temos agências, né, em Sete Lagoas e toda a região aqui, nas cidades vizinhas. Então, nós trabalhamos com projetos que visam elevar ali a vida financeira. Isso tudo contribui com o lado emocional, obviamente, porque a nossa experiência lá, Kelly, a gente sabe, é muito difícil a gente ver uma pessoa desestruturada financeiramente e com equilíbrio mental. É muito difícil. O papel do banco é muito importante, né? Porque ele cuida do dinheiro da população, ele cuida do dinheiro. Ele cuida, é cuidado. E você só cuida daquilo que você ama. Você não ama só o seu dinheiro, você tem que amar o dinheiro de todos os clientes do banco. Sim. E é porque eles são esses clientes. Então, é isso que faz a diferença. Por que muitos bancos vão, até da mesma rede,
Por quê? É a influência dos dos líderes, com os liderados. Porque os liderados têm a frequência do líder. É muito importante essa frequência do líder, entendeu? Porque não adianta eu falar, o dinheiro é uma energia de amor, onde enquanto mais prazer nós tivermos em gastar o nosso dinheiro para o bem, ganhar o nosso bem, o nosso dinheiro a serviço da humanidade, a serviço de melhorar a vida das pessoas, e a minha em primeiro lugar, ele vai render, ele vai prosperar. Agora, se eu tenho um líder que não está ali, está só olhando números. Aí tem gente que fala número é número, é frio. Não é. O que está por detrás desses números? O que gerou aquele resultado, né? O que gerou esse resultado? Ela está falando exatamente a nossa realidade, né? Isso. Enquanto gerente, agora de novo, na persona de gerente, estou falando que é uma realidade, realmente. Para chegar aos números, tem toda uma história, né? Tem todo um contexto ali que envolve pessoas, relacionamentos, sentimentos, angústias também, né? Porque é uma coisa que vai ser mensurado, gera alegria, tudo isso faz parte. Então, pegar isso como rotina. Sempre eu faço isso todos os dias. Eu chego lá no meu, quanto na Unopar, tanto na Sociedade Brasileira de Psicanálise, eu falo, obrigado, Carmen, por ter me colocado nesse lugar onde eu sonhei estar. Aqui tudo é leve, aqui tudo é saudável, aqui tudo é felicidade. Como que é importante. Parabéns, Carmen, por estar aqui. Aqui é o seu lugar. Chamar, né, dona Carmen? Isso, porque se eu sinto bem ali, eu vou atrair situações para sentir bem. E as coisas vão fluindo, sabe? Vão fluindo. Às vezes as empresas grandes são difíceis porque muita gente. Então, mas você não pode desanimar. Às vezes tem dia que é tão desafiador, sim, né? O trabalho que é tão desafiador. Imagina milhares e milhares de pessoas ali e você lidando com aquilo todos os dias. Não é? Tem gente que fala assim, Carmen, você é louca. Mas não é. É lindo. É lindo. E é leve. É leve. Sabe? Cada um com as suas dificuldades. Então, você tem que aprender a deixar cada um com a sua dificuldade. Cada um com a sua dificuldade. E saber separar essa dela. Isso não é meu. Mas como nós somos o que nós sentimos, às vezes um me agride e aquela agressão faz ressonância. Então é muito necessário as análises para que o meu eu adulto possa transmutar as dificuldades do meu eu infantil. Hoje nós estávamos falando nisso, né, Adriana? A Adriana esteve na minha sala e a gente estava falando, Adri, a importância do processo terapêutico, como que é importante a pessoa fazer análise. E a gente comentou assim, que muitas vezes a pessoa acha, eu estou bem, eu não preciso fazer uma terapia. É nesse momento que ela também precisa, se você está bem, então faça terapia para você se manter bem e mais do que ainda, colocar essas pessoas que estão ao seu lado também bem. Prevenir, agir com prevenção. Nós comentamos, nós fazemos exames como prevenção, mas e a parte psicológica? Nós estamos nos sentindo bem, mas será que não é bom estar ali numa terapia para poder prevenir possíveis problemas futuros? E quando nós falamos aqui da parte de prosperidade, é uma sinergia tão boa para quem de fato coloca amor naquilo que se faz, que ama aquilo, que a rotina ali do trabalho, e no nosso caso lá, que é cuidar de pessoas, ainda mais delicado cuidar da
finanças dessas pessoas, quando de fato a gente coloca amor e vê a prosperidade do outro, isso traz para a gente também uma realização muito grande e, consequentemente, os números avançam e a evolução dos processos e também dos resultados. É exatamente Eu já isso. fiz esse trabalho científico quando eu estava fazendo o mestrado, que a minha grande paixão é a educação, né? Dona E Carmen. eu vejo o quanto que o dinheiro de professor rende. A Adriana também já foi professora. Professora, Ele rende, gente. Professora pode ganhar R$ 1.000 por mês, que o dinheiro delas rende. Aí, eu peguei uma frentista de um posto, não que estou desmerecendo a função da frentista de posto, que ganhava o mesmo tanto que a professora da educação infantil ganhava. E fui, com a permissão delas, que são pessoas muito amigas minhas, fui fazendo essa comparação. A vida da professora, que cuidava de 2 filhos sozinha, Sim. e a vida da frentista, que cuidava de 2 filhos, mas tinha um marido. Como que cada uma lidava com o dinheiro. Como que cada uma lidava e como era a vida dessas crianças. Uhum. Gente, os filhos da professora, tudo ali, né, bem cuidadinho, não faltava nada, a casa arrumadinha. A outra, faltava o quê? Ela amar a profissão dela. Ela estava insatisfeita de ser frentista. A outra tinha orgulho de ser professora. Acordar feliz para ir para o trabalho. Isso. Né? Essa energia, quando você abre os olhos, nossa, está na hora de eu ir para o trabalho. Aí a qualidade de vida da professora era 1000 vezes melhor do que a qualidade de vida da outra que estava contrariada no serviço dela. Aí eu falei, então tá, agora eu vou ver uma professora que está aqui, porque não teve opção de arrumar outro trabalho, que era formada, ela tinha feito até odontologia, mas estava dando aula, né, ministrando aula. Aí eu falei, agora eu vou pegar uma do ensino médio, e que ganha o mesmo tanto que ela, e vou avaliar a qualidade de vida delas, a alegria que elas têm de viver. Isso é um trabalho uma pesquisa de campo que eu fiz. Aí, quando eu fui ver a que é formada em odonto, que estava dando aula de biologia, de química, sabe? E ela também dava aula de matemática, e o salário era o mesmo, que era ensino médio. A qualidade, o nível de satisfação da que tinha feito ciências físicas e biológicas, e o nível de satisfação da que tinha feito biologia, odontologia. Então, o dinheiro fica com quem está ganhando, recebendo esse dinheiro, com satisfação. Verdade. Ele fica com essas pessoas e melhora a qualidade de vida dela. E com isso ele vai rendendo. Ela vai rendendo, essa pessoa vai criando, vai criando, vai criando. Essa vibração positiva realmente traz um retorno imensurável. Isso. Essa pesquisa não aí é feita só pela Carmen comprova isso. Não é só vibrar positivo. Porque essa dentista, ela tinha vibração positiva, você entendeu? Mas ela não sentia bem estar exercendo a profissão de professora enquanto ela queria exercer, ou ela queria ter feito medicina. E teve que fazer odonto. Então, ela já ficou contrariada. Ela não foi bem sucedida na odontologia. E aí, o que sobrou para ela? Dar aula de biologia. Naquele momento. Então, o que eu fiz com ela? Vamos fazer umas análises que você vai encontrar seu lugar no mundo, porque aqui não é o seu lugar. Encontrar o lugar no mundo. Aqui não é o seu lugar. E com isso, quem leva a pior nessa história são os alunos. Porque os alunos não querem nada, porque os alunos não querem nada. Aí você começa a avaliar, eu começava a avaliar
o comportamento de um aluno com determinado professor e o comportamento dos mesmos alunos quando entrava um outro professor. Eles transformavam. Tinha aluno que entra um professor e entra outro, eles transformam. São outro comportamento. É outro comportamento. Porque eu não sou o que eu sei. Eu sou o que eu estou sentindo. Exatamente. E o outro, ele sente a minha vibração. Fica falso. Fica. Eu tenho que ser verdadeira comigo mesmo. Então, nós, para poder o dinheiro ficar, o dinheiro fazer o efeito que ele precisa fazer na nossa vida, eu tenho que olhar para mim e perguntar como eu estou me sentindo, Carmen. Que ótimo, dona Carmen. Como eu estou me sentindo. Se eu não estiver bem, não sentir bem, não é meu. Essa dificuldade não é minha. Essa dificuldade é da minha mãe e do meu pai. E das pessoas do meu sistema que vieram antes de mim. Sim. Não é minha, porque a vida é o bem, é o amor. Então, tendo consciência disso, o que eu faço? Naquele momento, eu mesmo, conscientemente, eu tiro do inconsciente aquela tristeza, aquela dor, né? E transformo essa dor em amor por mim mesmo. Então, se eu estou triste, eu acolho essa tristeza, porque eu sei de onde ela vem. Essa tristeza vem, é lá de trás, é do meu passado. É o passado que não passou e não transformou, né? E acolho, eu tenho que acolher a minha tristeza, porque ela é da minha mãe, ela é do meu pai, ela é da minha avó. E a vida é o que é, então não tem como mudar. Então eu tenho que pegar essa tristeza que eu estou sentindo, levar para o meu coração. Eu te acolho, te respeito, te agradeço, me trouxe até aqui. E nesse momento eu transformo você em amor por mim mesmo. Porque o que conta é o momento presente. Não importa o que eu vivi, o que eu fui, o que eu sou. Importa hoje, aqui e agora. Eu não sou empresária, diretora. Eu sou a mulher. Essa mulher que é a personagem principal da minha vida. E é para ela que eu tenho que olhar. Sim. E amar. E amar. E amar. Se permitir. E me permitir. Porque o outro me vê como eu me vejo. Eu me vejo. Eu falo isso muito com os pacientes. Permita-se. Permita-se. Permita-se ser feliz. Quando fala de dinheiro, eu fico olhando. Nós temos uma dificuldade para ser infeliz por conta de dinheiro. Sabe? Porque nós ganhamos o dinheiro, mas não olhamos para ele com o devido respeito, com o devido amor. Gasto o meu dinheiro com vício. Sim. Aí eu falo do curso, né? A SBPE, além de oferecer o curso de psicanálise, está sempre ofertando cursos livres, né? Eu estou ministrando o curso de hábitos, vícios e compulsões. Estava conversando exatamente isso com a dona Carmen. Como que é importante, faz parte, né? Isso. Desse processo. O curso oferece exatamente essa visão sistêmica, né? Hábitos, vícios e compulsões. Então, a SBPE, ela sempre oferece cursos livres, não só para psicanalistas, mas para todos que têm interesse em entender um pouco dentro de vários temas, né, que são elaborados com muito carinho, com profissionais muito bem preparados. Com profissionais bem preparados e vibrando, né? Vibrando. Sentindo que ali pode fazer a diferença, né? E orientar as pessoas a se encontrarem, porque estão perdidos. Dinheiro não traz felicidade. Eu falo, então me dá o seu que eu vou ser feliz com ele. Nossa, já pensou, Adriana? Então é uma frase que a gente escuta muito. São as crenças. Não, eu tenho medo de ficar rico, Carmo, porque eu tenho uma que eu atendi, agora ela já libertou disso,
Mas ela comprava os carros mais caros, mas andava sempre em carro popular, porque ninguém podia saber que ela tinha aquele carro na garagem, entendeu? O carro era mais para enfeite, para andar fora de Sete Lagoas. Então, o que o universo está lendo? Para que eu vou dar dinheiro para ela? Para que eu vou dar dinheiro para ela? Ela não ama o dinheiro. Ela tem medo do dinheiro. Tem gente que tem medo do dinheiro. Se você sai de casa com aquele medo que você é assaltada, eu vou atrair um que saiu armado lá para assaltar e vai assaltar quem está com medo. Agora, se eu saio, eu me previno e eu amo aquilo que eu guardei e ganhei e recebi, eu vou atrair quem está na frequência de me roubar? Pode acontecer, mas se acontecer, o que isso quis me mostrar? Nunca que eu tenho que reclamar. Porque, às vezes, acontece uma coisa difícil na minha vida, é porque tinha que acontecer. Depende do que você determinou chegar. Onde você determinou chegar. Eu estou passando por alguns problemas, dificuldades familiares, porque a gente, na família grande, então tem problema. Mas eu olho para aqueles problemas e falo, mas eu determinei que a minha família é leve, a minha família é unida, a minha família é saudável e a minha família é feliz. Então, o que está acontecendo é porque tinha que acontecer. Tinha que acontecer para que nós pudéssemos olhar para esse fato. Olhar para esse fato. Sabe? Diferente, mas com um olhar de amor, porque ninguém é ruim porque quer, não. Ninguém é ruim porque quer. Verdade. Quando a gente fala de prosperidade, essa mentalidade de abundância tem relação direta com o dinheiro e, em outras palavras, mas com relação direta a tudo isso aqui que foi dito, a gente tem que ter o devido respeito com o dinheiro. Nós temos que aprender a lidar com o dinheiro e ter aquele sentimento de gratidão, porque você se esforçou, se preparou para poder ter aquela conquista. E isso, nós lá no Sicoob Credit 7, nós temos o compromisso e o dever de direcionar as pessoas, fazer o melhor com essas conquistas, que é fruto de esforço e muita dedicação. No quesito de, está com esse recurso, quer fazer um investimento? Pronto, qual que é o melhor investimento para essa pessoa para fazer com que esse recurso prospere ainda mais? Evolua, que ele saia desse patamar e vai para um patamar ainda maior. No quesito de empreendedorismo, que quer de fato aplicar aquele recurso, nós também temos esse compromisso de direcionar e de dar também algum tipo de orientação que vai fazer com que ele faça o melhor possível, utilize o seu recurso da melhor forma possível, que é o princípio da economia. Exatamente. Nossa, é muito bacana ter esse olhar, essa escuta, na verdade, esse papel, né, tão importante. E é uma instituição financeira que tem esse diferencial, né? Estou falando. Isso. Pois é, parabéns para minha amiga e para minha atual amiga agora. Tá vendo? Parabéns, né? É uma honra estar aqui com vocês. A Kelly já faz parte da nossa história, né? Já passamos vários apertos juntos aí, né, Kelly? Mas já conseguimos tudo, que coisas assim, que as pessoas falavam, não, cara, não vai conseguir. E deu tudo, está dando tudo certo, né? Tudo certo. Só prosperidade. Só prosperidade. Graças a Deus. Então, vamos colocando a nossa graça em ação, né? Sim. Porque a gratidão hoje é uma palavra que todo mundo... Mas o que significa gratidão, né? Agradecer... Quer dizer, é pouco. Agradecer, a graça desceu, né? Gratidão. Eu coloco a graça que desceu em ação. Então, em ação. Em ação. No coração.
e no coração. E no coração. Então, aquilo que eu trouxe para o meu coração, Deus honra, é o que está no meu coração. Não é o que está aqui. Então, eu tenho que fazer essa ponte, né? É cérebro, mente e coração. Então. A força do coração é milhões de vezes mais forte. Então, nós ficamos, eu sou vencedor, vencedor. Qual que é o sentido da palavra vencedor, né? Se eu sou o que eu sinto, então, o que eu preciso fazer para ser realmente vencedora? Vencer a dor. Então, para que o dinheiro possa fazer o efeito que eu sempre sonhei, é trazer esse dinheiro com respeito, como a Adriana falou, para o seu coração, com prazer, e olhar para aquela dor lá atrás, lá de trás, lá do meu pai, da minha mãe, da minha infância. Sim. Qual que é a minha maior dor? Minha maior dor. Olhar para ela, acolher, transformar. Quando eu venci a minha dor, a dor que é do meu pai e da minha mãe, que eu realmente apaziguei a minha história no meu coração, porque a história é blá, 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 a vida é o amor, a vida é a felicidade, a vida é a paz. Então, eu desprender das histórias dos meus pais. E me amar. E concordar com elas. Hoje, eu lembro das histórias que nós passamos, eu tenho orgulho delas. Uhum. Das dificuldades, sabe? Porque elas me trouxeram até aqui. E para a vida, só existe o hoje, o aqui e o agora. Porque o passado são memórias que não passaram. Sim, correto. O futuro, quando ele chega, ele é hoje. Então, eu só tenho esse momento. Então, esse momento que nós estamos aqui, nós estamos intensamente com o propósito de conduzir essa mensagem para o mundo inteiro. Sim. Onde as pessoas, usando o amor por tudo que eles fazem, por tudo que eles ganham, eles não vão se machucar. É muito triste quando eu atendo casais que eles falam: ai, Carmen, o sexo está tão difícil que eu tenho que tomar um vinho para poder ter tesão. Eu falo, meu Deus, olha a energia do prazer aí. Aí não tem nada de errado, mas eu preciso me embriagar para poder ter força, tesão, porque o princípio do prazer está desativado. Então, as mulheres têm que trabalhar o seu feminino sagrado, que vai ser um tema de um podcast que nós vamos trabalhar. E os homens, o seu masculino sagrado. Vamos falar de ânimos e vamos falar de ânimo. Isso. Nós precisamos falar dessas duas forças para elas estarem em equilíbrio. Porque sexo e dinheiro são as energias mais potentes que existem no mundo. Verdade. Por que sexo? Porque é a energia que gera a vida. Sim. E o que é a vida? Riqueza, alegria, paz, felicidade. Então, se eu esgoto, eu desativo esse princípio do prazer no meu corpo, no meu coração, eu fico sem tesão pela vida também. Fico fraca. Fico fraca. Eu estou falando de sexo, não é só relação sexual. É tudo que me dá prazer. Sim. Né? É a libido. A libido. É a libido, a energia do prazer, a satisfação. Né? É eu estar satisfeita no aqui e no agora. Agora, não tem nada de errado você tomar um vinho, você tomar uma cerveja, você tomar uma bebida. Mas se você depender dessa bebida para poder ter prazer? Pode tomar o vinho, né? Dar uma namoradinha, não tem problema não, né, dona Carmen? Não pode ser dependente não pode disso. ser dependente não pode depender disso para coisa, né? Para poder ter uma tesão. Coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso porque que nós somos fãs de vinho, né, Adriana? Nós adoramos vinho. Sexo e dinheiro estão ligados uma na outra. Sim. Certo? Então, são duas energias que estão juntas. Que estão juntas.
Você vê que quando o casal está bem financeiramente, o casamento fica bom, fica tranquilo. Mas Nossa! falta dinheiro para ver. É verdade, né? Falta dinheiro para ver, que aí já começa. O amor vai acabando, parece, sabe? As pessoas parecem que vão transformando, Sim, sabe? E nós temos que ter muito cuidado com isso. sim. Nós não podemos ser escravo do dinheiro. Sim, Nós não podemos ser escravos buscar no câmbio negro. Eu falo para meus alunos isso. Gente, bebe da fonte certa. sim. A fonte certa é a vida, é pai e mãe. O que você busca no outro é o que faltou no pai e mãe. Entendeu? Sim. Mas ele só não passou para você. Mas ele passou externamente. Mas internamente ele te deu a vida, ele te deu tudo, então ele não te deve mais nada. Parar com essas cobranças, que a vida me deve muito, né? Que aí é uma das causas da depressão, tá aí. Que a pessoa fica... todo mundo está vendo a vida maravilhosa e ele está vendo o mundo cinza. Tá vendo? Mas isso não é dele. Nós sabemos, né, Kelly, que é lá na fase de 0 a 2 anos que vai desencadeando essa falta. Essa falta. Então, podemos terminar, né? Eu acho que nós já falamos demais. Se deixar, eu fico a tarde inteira falando. Mas está gostoso de Mas ouvir. é não tá? ótimo, né? Sabedoria, é tudo, experiência. Então, quando o filho nasce, né? Que ele está ali no útero da mãe, ali, é como diz o ditado, pode estar brigando, o pau quebrando cá fora, mas ele está na zona de conforto. O pulmãozinho dele respira pelo pulmão da mamãe, o coração bate pelo coração da mamãe. O alimento entra ali. Entra pela placenta. E ele vai gravando tudo. É como se fosse um HD, né? Ser mãe é assim, assim e assado. Não importa se é triste ou se é alegre. Mas ele leu que ser mãe é assim. E quando ela vai ser mãe, ela vai fazer o quê? Vai buscar nos arquivos... Como que era. Como que era. E vai repetir a história da mãe. Vai viver o destino da mãe. Aí a repetição. Meu pai tratava a minha mãe dessa forma. Quando ele casa, ele busca nos arquivos, e ali ele estava na zona de conforto, ele não filtrava, ele não interpretava. Então, qual que é o papel hoje da psicanálise? O papel da psicanálise, hoje não, sempre foi, é fazer com que as pessoas interpretem a vida. Por quê? Nossos pais são os nossos primeiros professores, mas eles são os professores da educação infantil. Então, se eu quero ser doutora, eu não tenho que fazer fundamental, médio, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado? Então, que nós possamos ser doutores, não somente na educação infantil, mas na escola da vida. É voltar lá, fazer essa prova de novo, né? Porque quando você é reprovada em um concurso, em uma prova, tem a recuperação. Se você tirar o ponto suficiente, você precisa fazer essa prova? Não. Só que na escola da vida, que é de 0 a 7, que nós não filtramos e gravamos tudo que nossos pais viveram, não tem recuperação. É verdade. Se você tem a fase de 0 a 2 anos, vamos supor, 0 a 2 anos. Se você foi aprovada nessa fase, se o bebê foi aprovado, ele passa para outra fase seguinte. Se ele não foi, ele passa também. Chegou na fase de 2 a 4 anos, se ele chegou nos 4 anos, ele foi aprovado, ele vai para outra fase, ou ele vai, se ele foi reprovado, ele vai também. Chega nos 7 anos, virou uma bolinha de neve. Sim. Mas, se nós estamos aqui hoje, discutindo um tema dessa grandeza, é porque o positivo é 99% maior do que o negativo. Muito mais do que isso, porque nós chegamos até aqui. Sim. Então, passamos hoje a olhar o dinheiro de uma forma diferente,
de uma forma com amor, amar cada centavo. Você não pode julgar uma moedinha porque é 5 centavos, você não pode jogar ele fora, não. É dinheiro, é dinheiro. E esse dinheiro, uma hora pode fazer falta ali, se ele juntando com outros vai completando. Exatamente. Então, Vamos, então, começar a olhar o dinheiro a partir de hoje de forma bem psicanalítica. Bem psicanalítica, É isso? bem analítica, bem amorosa, porque o dinheiro que vem com amor, ele fica e multiplica. Exatamente. O dinheiro que vem de qualquer forma, ele vai embora e deixa marcas, deixa mágoas, Isso. e deixa tristeza. Olha, então, eu gostaria de agradecer imensamente essas duas mulheres maravilhosas que participaram hoje do Pod Evolução Existencial. Adriana, agradeço você, seu tempo, Sicoob Cred 7, Dona Carmen, não precisa nem falar, né? A SBPE, que está presente não só em Sete Lagoas, Curvelo, Pompéu, Conselheiro Lafayette, Juiz de Fora, não posso esquecer de nenhum lugar. Paraupeba. Né? Paraupeba, né? E o Sicoob Cred 7 também, né, Adriana, está presente em Sete Lagoas, são 37 anos presentes, né? 39. 37 anos 37 presentes, anos. Estamos aqui em Sete Lagoas, também em Jequitibá, Baldim, Santana de Pirapama, estamos em Prudente de Moraes, Inhaúma, Capim Branco, Cachoeira da Prata e Fortuna de Minas. As portas estão abertas para receber cada um dos nossos telespectadores aqui do nosso Isso. podcast. E dizer, Kelly, eu quero concluir aqui que diante de tudo isso que conversamos, a gente tem o compromisso, né, de continuar trabalhando com tanto amor, com tanto carinho ali ao cuidado de cada cooperado. E os nossos projetos, as nossas ações, tudo que nós realizamos com muito dinamismo e proatividade, tudo está linkado com o cuidado com o dinheiro da nossa base de cooperados, seja nos projetos de educação financeira, que inclusive tem relação direta com empreendedores, quando a gente leva para eles ali um curso de gestão financeira, é uma educação financeira para empreendedores. E os demais projetos e ações que nós realizamos com as crianças também, já pensando num futuro próspero, que muitos dessas ações que realizamos contribuem diretamente ali, as próprias crianças contribuem diretamente com a educação financeira das suas famílias e, consequentemente, para ser um futuro empreendedor e uma pessoa próspera, com dinheiro e que saiba administrar isso com muito amor no Sicoob Cred 7. Exatamente. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço imensamente, tá, Adriana? A primeira vez que eu te vi, um prazer imenso. As portas da Sociedade Brasileira de Psicanálise e Evolução Existencial estão abertas para você. A Kelly já é nossa lá. E você, Nossa, telespectador, né? Se você quer recuperar a sua capacidade de amar e viver na saúde, na riqueza, com leveza e felicidade, conheça a SBPE. Estamos lá para receber você, fazendo curso, fazendo análises, ou participando de chás psicanalíticos, de reflexões, de grupo de estudos. Vai ser um prazer receber cada um de vocês. A Sociedade Brasileira de Psicanálise e Evolução Existencial existe para você. Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e Até boa o próximo. tarde. Até o próximo. Muito né? obrigada, dona Carmen. Até o próximo.